dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo aqui o Odontocast. Eu sou o Vinícius, esse é o Renan e esse é o Garcia. E nós pedimos uma salva de palmas para o nosso convidado, Fausto Vitorino! Tudo bom, professor? Obrigado. Bom dia, tudo certo? Professor. E para começar o nosso podcast, a gente queria saber como você escolheu a odontologia na sua vida. Calma. Antes, eu preciso agradecer vocês, agradecer toda a equipe, agradecer a professora Lívia pela iniciativa, uma iniciativa muito legal. E para mim é sempre uma satisfação estar conversando e falando sobre o meu trabalho, a endodontia e o que a endodontia pode nos trazer de benefício para os nossos pacientes. Obrigado mais uma vez e é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Eu que agradeço. A gente que agradece, professor. Então vamos lá, pergunta de novo, desculpa. Como que o senhor escolheu a odontologia para sua vida? A odontologia começou na minha vida desde muito pequeno. Na verdade, sei lá, acho que eu tinha 10 anos de idade, eu sempre quis fazer odontologia. Por quê? Não sei, nunca tive influência de ninguém, parente, tio, pai, nada. E aquilo foi crescendo em mim, sabe? E aí eu lembro muito bem que o meu pai uma vez, eu sempre verbalizei isso, ele tinha um amigo dentista. E aí ele me levou, ele combinou com o amigo dele se eu podia passar um dia no consultório. Aí acho que essa foi uma virada de chave. Porque eu fiquei maravilhado com aquilo. Fiquei o dia inteiro lá no consultório. Você viu o jeito que ele trabalhava e tal? Vendo o jeito que ele trabalhava, como é que funcionava, via toda a rotina do atendimento e aquilo me despertou. E a partir daí eu sempre pensei, nunca pensei em outra coisa. É engraçado isso até. Até tem um relato interessante. Quando eu estava no colégio, a gente pegava uns giz e aí eu esculpia dente no giz, cara. Olha que louco. Não foi bem eu, né? Tem um amigo meu que ele tinha uma habilidade muito boa assim com desenho, mas ele me ensinava. Cara, era muito legal. E aí eu falava para ele assim, cara, eu quero fazer odonto. E ele desenhava muito bem. O pai dele era arquiteto e tal. E ele falou assim, Fausto, eu vou fazer um negócio aqui pra você. E eu lembro que ele esculpiu assim no giz. Cara, a hora que eu vi aquilo, eu falei assim, isso é maravilhoso. Você não me ensina? Daí ele foi me ensinar, eu comecei a fazer. Até um tempo atrás eu vou ver se eu acho ainda, os dentinhos feitos em giz. Cara, e aquilo, aí eu falei, eu não pensei mais em outra coisa. Isso era em época, já tinha essa vontade de fazer até, mas foi em época do ensino médio. Aquela época Ensino médio, vestibular, tal. Isso foi lá nos idos de 92, 93, faz tempo. E foi assim que nasceu a matéria de escultura dental. Desenho e escultura no giz. Eu sabia que eu vou lançar esse desafio, hein? Vou falar assim, pessoal da escultura, desculpe no giz. Quero ver. E é mais difícil do que na cera, né? Muito mais. Delicado, Muito mais. E professor, deixa eu te perguntar, até então você falou que sempre teve essa vontade de fazer odonto e não tinha dentista na sua família. Você foi o primeiro? Fui o primeiro. Então, assim, na verdade, eu tenho um primo, mas um primo distante, mas ninguém muito próximo ali, sabe? Quem Assim, quer guiar a sua vida ali? que pudesse influenciar. Isso. Com certeza. É diferente quando, por exemplo, a minha filha está fazendo odonto, então para ela eu já tenho o pai que vai direcionar, mas eu não tive isso, né? Eu tive que ir desbravando. Aí fui montando consultório, fui sozinho e tal, né? E é claro que se você tiver alguém para te ajudar é melhor, né? Mas também dá certo. Se você firmar, vai. E professor, deixa eu perguntar para você. Você se apresentou tudo, a gente até esqueceu de falar, de fazer essa pergunta para você, mas só explicar para todo mundo se você é aqui de Maringá mesmo, se você fez faculdade aqui em Maringá mesmo, onde você fez a Vou faculdade. fazer um breve relato da minha história, então. Com né? certeza. Então, eu fiz essa graduação na UEM, eu entrei em 98. Fiquei em 98, era para eu sair em 2002, mas aí nós tivemos uma greve de 6 meses, aí eu me formei em 2003. E, então lá são 5 anos, né? Então 2003, e na sequência eu já montei um consultório, só que eu morava em Marialva, eu não morava aqui. Então, até eu comentei ontem com a outra turma que é muito engraçado assim, como as coisas acontecem na nossa vida, né? No meu último ano, o professor Lívia vai lembrar, naquela época você podia fazer curso de aperfeiçoamento e fazer clínica, e eu fazia um curso de prótese fixa. E aí eu conheci uma colega, uma outra dentista que estava formada já há 1 ano. E ela virou para mim e falou assim, Fausto, vamos montar um consultório junto em Marialva? Eu falei, putz, mas eu não tenho dinheiro. Como é que eu vou montar? Ó, pra você ver como que... Eu sempre falo, gente, o cavalo, ele passa arriado uma vez só. Aproveita a oportunidade. Daí eu falei assim, mas o que você está pensando? Ela falou assim, tem uma prima que é dentista, ela acabou de fechar um consultório.
ela comprou um novo e o consultório está fechado na casa da minha avó. Tinha cadeira, tinha compressor, tinha mesa de recepção, tinha tudo, o consultório inteiro. Só precisava do lugar para atender. Só precisava de um lugar para fazer rodar. Aí eu falei assim, putz, legal. Aí ela falou assim, o que a gente faz? A gente aluga, a gente paga um aluguel para ela. E assim nós fizemos. O que nós gastamos? Não gastamos nada, assim. Nós pegamos uma sala menor que essa daqui. Nós mesmos fomos os arquitetos. Nós desenhamos assim, faz um gesso aqui, papapá. Não tinha dinheiro. Com certeza. Né? Não tinha nada. Para falar que... Aí até falaram assim, mas seu pai te ajudou. Eu falei, não. Para falar que meu pai não me deu nada, nesse consultório não tinha raio-x e autoclave. E aí nós combinamos. Aí meu pai comprou uma autoclave e o pai dela comprou um raio-x para completar o consultório. Só. E aí nós começamos, a gente pagava, lembro até hoje, R$300 de aluguel para dentista. Cara, deu um mês, aí não tinha funcionário, tá? Era eu e ela. Então eu gosto de falar isso porque as pessoas olham e falam assim, a professora Lívia tá lá, tem as funcionárias dela, o professor Foster... Cara, nós começamos os dois, enquanto um atendia, o outro lavava o material. Enquanto um dispensava o paciente, eu lembro até hoje, eu passava pano no chão, assim, Caramba. né? Então, ó, é ralação. O primeiro mês foi muito legal. Nós pagamos todas as contas. Eu fico arrepiado, eu te lembrar. Pagamos as contas. Não sobrou nada, mas pagamos tudo. Eu falei, opa, Já não estava no vermelho. já não ficou no vermelho. Deu o segundo mês, pagamos as contas de novo. Eu falei, cara, acho que o negócio vai virar. No terceiro mês, quando nós pagamos tudo de novo, mesma coisa, repetiu. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos comprar o nosso? Foi a hora que eu falei assim, tem que ativar um pouco o empreendedorismo. Eu falei assim, na época tinha um financiamento no Banco do Brasil chamado Proger. E aí você financiava lá um dinheiro e era para comprar equipamento e o juro era pitiquinho. E, assim, 3 anos e é quase nada de juros. Para incentivar mesmo o microempresário. E o que eu fiz? Fui no banco, cotei a cadeira nova, tal. Quanto que dava o valor da parcela? Quanto que dava o valor da parcela? Então, Quem arrisca? R$300. Bingo. Era o preço do aluguel. Falei para minha sócia, falei assim, Graziela, vamos devolver e vamos financiar o nosso. Aí nós entramos no nosso primeiro equipamento. Cara, eu fico emocionado quando eu lembro. Uma cadeira Gnatos, azul. Eu gosto de azul. Azul, bonitona. Assim começou. Esse foi no terceiro mês. Aí foi mais um mês. Foi no 6º mês. Fiz minha primeira retirada de dinheiro. Que aí nós pagamos, daí sobrou. Aí eu falei, cara, quanto que eu tirei? 500. Mas eu tirei. Nós tiramos 500 para cada um. Falei, opa, aí a partir daí o negócio foi. Né? Aí a hora que deram os 3 anos de financiamento, ó, pra você ver como que é. Aí nós compramos outra cadeira, aí nós ampliamos. Né? Lá tudo lá em Maria Alva. Aí a proprietária liberou lá um espaço do imóvel, a gente ampliou e montou outra cadeira. Aí cada um tinha a sua. Aí foi embora. Aí cada um já tinha a sua secretária. Auxiliar, secretária. Na verdade era uma auxiliar que fazia o papel. Né? O giro de paciente lá em Marialva era grande? Então, nessa época, isso foi em 2003. Nessa época, eu lembro que depois eu fiz essa observação que você fez foi muito importante. Porque eu lembro assim, quando nós montamos, nós olhamos assim para trás e fazia muito tempo que não tinha dentista novo. Então nós éramos os novos. Só que a partir de nós, aí começou a vir um monte depois, né? Mas assim, nós pegamos uma época boa e assim, outra vantagem. Então, o que eu comentei ontem, a vantagem de você juntar com alguém. Então, se você tem só ter sócio é bom e às vezes é ruim, né? Mas eu costumo dizer que para você empreender, você tem que ter um sócio para começar, porque normalmente você não tem grana, você não tem dinheiro para injetar. Então você precisa de alguém para dividir a dívida e dividir o trabalho. Com certeza. Né? Então isso é muito importante. E outra coisa importante, na época, a família dela era muito conhecida na cidade. Então assim, muita influência. Aí então vinha tio, vinha primo, e aquilo foi... Fazendo boca a boca assim e... Exatamente. Ó, a gente hoje é totalmente diferente, né? Mas olha a ação de marketing que a gente fazia na época. A família dela tinha uma empresa de ônibus que fazia viagem intermunicipal e tal. O que nós fizemos na época? Colocou no ônibus. Botamos no ônibus. Adesivo. Adesivo. Ó, o marketing da época era isso. Colocava no diário. Lembra do jornal, o diário? Era chique sair no diário. Era o jornal da cidade. O marketing como se fosse de hoje fazer impulsionamento no Instagram. Exatamente. É um impulsionamento diferente. Você impulsionava nos ônibus. Aí o ônibus passava, todo mundo via. Antigamente não tinha tanta internet assim, essas coisas. Não tinha nada. Não, nessa época não tinha nada de internet.
capa da lista telefônica. Você Nem colocar. sabe que é lista Eu peguei um Lista pouco essa época aí. telefônica. Peguei um pouco Cara, essa época aí. Lista telefônica era um negócio muito louco, né? Você tinha lá o nome e o endereço da pessoa, velho. Você via lá onde o cara morava. Doideira. Era doideira. Apesar que hoje você entra no Instagram, você descobre tudo também. Será que tinha o Neymar nessa lista telefônica aí? Não ia ter, ele não ia botar o nome do pai dele. Então, aí tava em Marialva, aí eu fiquei lá de 2003, aí eu fiquei junto com a minha sócia de 2003 a 2009. Ah, vocês brigaram? Não, é que daí cada um quis seguir um caminho, né? Daí a gente separou, eu falo que foi um desquite, foi uma separação amigável, né? E aí eu fiquei... Hã? Fechou um ciclo. Fechamos um ciclo, isso. E aí eu fiquei com o meu consultório sozinho em Marialva. Fausto, posso interromper? Com certeza. Eu tô curiosa. Quando você se formou, você fez geral ou você já tendenciou para a tua área, que depois você vai falar para todo mundo qual é, que ninguém sabe? Mas fiquei curiosa. Ó. Você e sua sócia dividiam as áreas? Boa. Você gostava? Ó, outra coisa que meu pai sempre me incentivava, e eu falava assim, eu tinha tudo para ser buco, porque na minha época, na graduação lá na UEM, não tinha residência. Quando eu estava no último ano, surgiu a primeira turma de residência, e só tinha de buco, e não tinha bolsa. E detalhe, eu já era pai. Isso é um detalhe importante. Com certeza. Influencia muito. Influencia muito. Eu fui pai, eu tinha 22 anos, tinha a idade de vocês. Tava na faculdade? Tava na faculdade. É. Então isso influenciou, porque a residência não tinha bolsa, cara. Então assim, como eu pensava, como é que eu vou me formar? Se eu entrasse na residência, porque eles dificilmente entrava quem era daqui da casa, eles normalmente pegavam o pessoal de fora. E tinha o pessoal preparado também e tudo mais. Então eu pensei, putz, se eu entrar, eu vou trabalhar 24 horas, full time, sem salário. E eu já tinha uma filha. Então não dá, aí já começou a pesar. Né? Então tinha tudo para ser buco. Mas nas conversas com meu pai, ele falava assim, Fausto, cara, não pensa na especialidade, é o que eu falo para vocês hoje. Não pensa na especialidade agora, pensa em ser um bom clínico. Cara, meu pai tem ainda, porque ele é vivo, né? Uma sabedoria muito grande. Então, seja um bom clínico, porque se você sabe de todas as áreas, por exemplo, eu não faço pério, mas eu sei quando eu preciso de um homem de coroa. Eu sei que esse paciente tem doença periodontal. Eu não faço, mas eu encaminho para periodontista. Eu sei que ele tem um problema ortodôntico, eu mando para orto, né? Então ele sempre batia nisso. Porque chegou no último ano, me deu uma loucura, Lívia. Eu ficava assim, e agora? Daí eu comecei a fazer o curso de prótese fixa, eu amei aquilo. Cara, preparo, moldagem. Eu falei, agora eu não sei o que eu quero. Eu gostava de tudo. Aí eu fazia ainda, eu gostava também. Eu falei, eu vou seguir o conselho do meu pai, eu vou fazer bem a clínica geral e ser um bom clínico. Depois eu escolho a especialidade. Mas eu falo que a minha especialidade me abraçou, né? Porque eu tinha tudo então para ser buco. Então, por conta dessa questão financeira e situação de vida da época... Mas a cirurgia também tipo... Não, cara, eu fazia cirurgia, aí eu era estagiário, eu era monitor da cirurgia. E os monitores faziam quase o que o residente faz, quase assim, bastante coisa. A gente ia para o hospital, ajudava nas cirurgias grandes e tal, então eu fazia muito. O e monitor aí fazia isso? Hã? O monitor auxiliava bastante, assim? Caramba. Na verdade era um estagiário, monitor estagiário, porque não tinha o residente. Não tinha R1 ainda, né? Parece que era a Não primeira tinha turma. R1 nenhum. Entendi. Aí eu ia pra Sarandi, no Metropolitano, ia no Santa Rita, no Santa Casa, via de tudo, cara, e fazia muita coisa. E eu fazia muito terceiro molar, cirurgia oral menor lá nas clínicas. Então, assim, até hoje eu faço exo de terceiro molar, de dente retido, e não fiz curso nenhum, porque o meu último ano eu aproveitei bastante. Então, aí eu fiquei naquela, né? Putz, então eu não vou fazer e vou fazer a clínica geral. Só que aí tinha uma professora, e eu sempre verbalizei que eu queria fazer mestrado. Eu sempre falo que eu pautei assim, a minha carreira voltada para a docência, porque desde a graduação eu já participava de projetos de pesquisa, né? Projetos voltados para o ensino e tudo mais. E uma professora, que era uma orientadora minha lá, ela falou assim, você quer fazer mestrado? Eu falei, quero. Ela falou assim, eu consigo fazer um contato pra gente fazer, pra você, claro, tem que fazer a prova, tem que passar e tal, mas não na odonto, na farmácia. Então, nas ciências farmacêuticas, lá na UEM. Porque tem uma professora lá que eu tenho um contato, ela tinha um contato com uma professora da farmácia que trabalhava com própolis. Daí elas pensaram assim, vamos montar um projeto para trabalhar com o própolis na endodontia. Então, aí surgiu a ideia de nós desenvolvermos um produto à base de própolis para colocar dentro do canal. Eu falei, genial, top. Só que aí eu tive que estudar coisa de farmácia para fazer a prova, né? Tipo assim, tinha 10 vagas, eu passei em 10º.
Mas tudo bem, mas passei. Passou. Passou, Mas, assim, tá passando. parabéns, 6 é 10, é igual a gente 6 é fala. 10. 6 é 10. 6 é 10. Com certeza. Foi Então- aí que o próprio surgiu. Foi aí que o própolis surgiu na odontologia. Não, mentira, já existia. Fausto inventou o próprio. Com Cara, mas certeza, ó, vocês soltando estão essa bomba zoando, aí, mas ó, pra todo mundo. de verdade, cara, de verdade, assim, não tinha nada de própolis, já tinha de própolis na pério, como antissético bucal, dentifrício e tal. Mas para endodôntico não tinha. Então o trabalho foi muito grande, porque assim, não sei se você sabe, mas a própolis é uma resina, né? Então aí qual que era a preocupação? Se você coloca uma resina dentro do dente, para você tirar é muito difícil. Então a gente tinha que desenvolver uma fórmula que fosse fácil de levar e tirar do canal. E eu topei o desafio, né? Mas tinha mais dentista No meio, ou era só você? Não, só eu e a professora. Era eu a professora da odonto, que foi uma coorientadora, e aí da tinha as farmácia. professoras da farmácia. Na verdade, tinha uma professora do laboratório de inflamação, porque eu trabalhei com rato e modelos de inflamação, e a professora da farmacotécnica, quem manipulava. Então, ela manipulava, mandava para mim, para nós, aí eu examinava e fazia uma devolutiva. Então, assim, ó, esse aqui tá legal, dá para colocar no canal, não dá. Então, eu fui eliminando assim, ó. Esse dá, esse não dá, esse dá, esse não dá, até chegar na fórmula final. Mas aí, o que aconteceu? Aí, então, isso eu era recém-formado. Então, quando surgiu essa oportunidade e eu passei na prova do mestrado, eu falei, a endodontia me pegou. Como eu gostava de tudo, eu falei, eu vou embarcar nessa. A cirurgia era meu sonho? Era, né? Mas, como eu gostava de todas as outras áreas, por que não? E aí eu fiz a especialização em endo também. E foi uma oportunidade. que E apareceu. foi, exatamente, foi a oportunidade. Só vendo aqui o que você já contou pra gente, foi bem o que você falou. Todas as oportunidades que mostraram pra você na sua vida, você seguiu. É o que eu falo pra vocês. Não perca as oportunidades. É isso. Só que aí, gente, você tem que estar pronto. É o que a gente fala assim, a gente pega no pé, né? Ah, você tem que estudar, você tem que guitar, você tem que ter isso, ter aquilo. Mas se passa e você não está pronto, você perde a oportunidade. Com certeza. Então você tem que ter a coragem de assumir, de encarar os desafios, mas também tem que estar pronto. Senão não adianta. Se você assumir e estiver pronto, não vai funcionar. E aí o que eu fiz? Eu toquei o mestrado e a especialização juntos. Isso, só voltando na linha do tempo, professor, em 2009, então você dividiu a sua sociedade e você veio para Maringá, abriu lá em Marial. Então vamos lá. Eu formei, aí montei. Então, olha que loucura. Em 2004 eu estava no mestrado, na especialização e já tinha o consultório. Eu tinha que gerenciar o consultório e tudo mais. Isso em 2004. 2004. E eu já tinha filha. Outra. Já era Era casado. um pouquinho corrido só, né? Então, um pouquinho, né? Então, o negócio minha vida eu falo que eu comecei no negativo. Tem gente que prepara primeiro, junta uma grana, daí casa, né? Depois tem carro, não, velho, eu já casei aqui, ó, desculpa, ó, eu já casei errado. Porque eu já tava com dívida, velho, eu gastei tudo o que eu não tinha com fralda. Um leite Nan. Nossa, mas parece que quando a pessoa tem essa responsabilidade a mais de ter um filho, ter alguma coisa, parece que a pessoa trabalha mais, tem mais gás. Exatamente, aí a água bate mais aqui, ó. Ela nem tava aqui, ela tava aqui já. Querendo ou não, tem uma pessoa que depende de você pra sobreviver, né? Exatamente. Né? Não que eu sempre tive responsabilidade, não que foi exatamente isso, mas isso te dá um gás. Com certeza. Porque você fala, você tem que ir. Eu não tinha pai para falar, meu pai sempre me ajudou, mas vou pagar as suas coisas. Não, você tem que se virar. Né? Então aí eu segui junto, assim, 2004, eu fiz 2003, 2004, 2 anos. Acabei a especialização e o mestrado. Aí eu já entrei no doutorado em Bauru em 2005. Então eu já engatei, falei, tô em outro lugar, já vou engatar. Porque eu falo isso, Lívia, se eu fosse fazer o meu doutorado hoje, eu não iria. Porque daí você já tem as coisas estabilizadas. Então, como eu estava indo, né, como eu falei, como eu estava no negativo, estava chegando perto do zero ali, eu falei, agora ficar mais um pouco no negativo não dá nada. Aí em 2005 eu entrei no doutorado em Bauru. Cara, aí foi punk. Porque daí, então imagina, eu tinha um consultório rodando aqui, eu tinha que ficar lá a semana inteira, sem receber do consultório e sem bolsa. Aí, cara, foi, calma, vou distribuir o lenço, não chora não. Parece até que eu tô, né? Mas não é, mas é verdade, é assim. Tinha dia que eu tava lá e eu falava assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? Eu ficava sozinho lá. Sozinho. Aí eu tive que alugar uma kitnet lá perto da FOB. Alugava kitnet sozinho. E, cara, só que quando eu estava lá, eu falava, eu estou aqui para isso. Aí eu me enfiava na biblioteca e não saía de lá, e fazia tudo. Né? Eu ia no domingo, eu estava na quinta. Aí eu chegava aqui na quinta, sexta de madrugada, que eu vinha de ônibus às vezes, aí eu trabalhava sexta o dia inteiro, sábado e
paciente que topasse, eu ia domingo de manhã. Aí domingo à tarde voltava para Bauru de novo. Então assim, o final de 2005, cara, eu tava só o pó da gaita. Tava aquela, você já viu uma corujinha assim de professor no final do ano? Destronchada, é aquilo lá. Eu falei, se eu passei esse semestre, agora eu passo o resto. Porque daí no outro semestre eu já consegui uma bolsa, daí eu já ia a cada 15 dias. Mas assim, a minha esposa segurou muito a barra. Se ela não segurasse... Então eu tava lá e pensava assim, cara, eu tenho todas as contas de casa, tenho as contas do consultório e tenho as contas de Bauru, que era todo mês eu tinha um aluguel lá. E não tinha grana, porque daí o que aconteceu? Eu combinei com tava com a sócia ainda. Eu falei, olha... Então vamos fazer o seguinte, eu não vou estar trabalhando, porque o que acontecia? Eu fazia muita coisa no consultório, a gente dividia igual. Outra ideia que eu vou dar para vocês. Então a gente fazia assim, tudo que entrava no consultório, a gente pagava tudo, sobrou, sei lá, vou chutar, tá? Sobrou 10 mil, era 5 mil para cada. Independente do que eu tinha feito, independente do que ela tinha feito. Então a gente não colocava no papel assim. Então era tudo junto. Então, por exemplo, chegava lá um paciente dela, um primo dela, que precisava de prótese fixa, ela passava para mim. Eu fazia. Né? E assim por diante. Depois ela começou a fazer a horta e tal. E aí eu passava para ela. Então, assim, pagava tudo zero. Só que é justo, quando eu fui para Bauru, eu ficava lá a semana inteira, só ela trabalhava. Aí não era justo eu pegar metade. E no seu consultório, daí você já pegava bastante casa de endo também. Aí eu já estava fazendo a endo também, que eu já tinha terminado a especialização. Eu fui pro Quase uma doutorado. referência já, né? Não, ainda não. Eu acabei a especialização em 2004. Sim, 2005 eu tava... Ixi, cara... Rapaz, aconteceu muita coisa aí, né, professor? Pra você falar assim, agora eu tô fazendo de acordo, tem que, Calma, que ainda tá em 2005 até calma, chegar tá agora. 2005 ainda, calma. até chegar agora tem quantos anos? Ixi, tem Quase 20 anos. É, isso mesmo. Então, olha que louco isso. 2015, Eu fiquei assustado agora, hein? 19 anos. 19 anos. E aí eu falei pra ela, então foi o seguinte, o que eu produzi, então, por exemplo, do montante todo que entrou no mês, se eu produzir 30%, do lucro eu tiro 30%. Justo. Então, quer dizer, meu rendimento caiu para 20%, cara. Então, eu tirava quase nada, fora a pegada. Aí, então, em 2006, aí eu comecei, já consegui uma bolsa, aí eu não ia toda semana, eu ia a cada 15 dias, aí eu comecei a produzir mais, aí o negócio foi melhorando. Aí eu fazia a parte prática da pesquisa aqui na UEM, que eu consegui fazer isso também. Então, até uma desculpa, não desculpa, mas um argumento para não ter que ir toda semana, porque eu consegui tocar aqui. Aí, em 2009, eu terminei o doutorado e separei. Não da esposa, do consultório. Já fiquei chocado aqui quando você falou isso. Não, aí eu separei, rapaz, minha esposa se não estivesse comigo, eu não estava aqui hoje. Aí, é verdade. Não, mas é verdade. É verdade, cara, porque, você vê, e ela é muito parceira, porque, talvez hoje qualquer um ia falar assim, esse cara é um quebrado. Não traz dinheiro para dentro de casa. O que eu quero com ele? Eu falo que ela é mulher de visão. Ela teve a visão e falou assim, esse cara pode dar certo. Esse aí no futuro pode ser. Esse futuro aqui pode ser bom. Mas brincadeiras à parte, então assim, eu sempre falo assim, não seria justo, porque assim, pelo tanto de apoio que ela me deu, né? E o casal cresce junto, e a Lívia também trabalha assim, a gente vê isso. E faz diferença, o casal indo junto, um ajudando o outro ali, quando um dá uma caída, deve ser assim também, um cai, o outro dá um suporte, o outro cai, o outro dá um suporte, e aí você consegue levar. E cara, é uma situação que eu falei pra vocês, eu sozinho não conseguiria, de jeito nenhum. E aí separei, continuei em Marialva, 2009, aí eu fiquei no consultório sozinho, e cara, e o medo, porque assim, a gente dividia tudo antes, né? Aí eu falei assim, agora eu vou sozinho pagar um aluguel, será que eu vou dar conta com secretária e tal, mas... Cara, fluiu super bem, graças a Deus deu tudo certo. Tinha bastante paciente já tinha um paciente, o pessoal já me conhecia e tal, né? Aí eu fiquei lá, aí 2009, aí 2014 foi quando começou, aí eu estava fazendo endo bastante, mas eu não fazia exclusivamente endodontia, isso é interessante que as pessoas não sabem. E nessa época eu ainda fazia tudo, não fazia pério, mas eu fazia prótese fixa, cirurgia, restauração, endo, né? Mas é engraçado, porque assim, em Marialva, os dentistas de lá, alguns me encaminhavam ao endo, sabia? E aí, porque é difícil, cidade pequena, alguém indicar para o outro. O cara quer fazer tudo, ele não quer perder, né? Então, os casos mais complexos, eles começavam a mandar para mim. E eu devolvia, claro. Né? Só que quando você vem para uma cidade maior como Maringá, aí a indicação é maior. Mas eu estava lá, estava tudo bem e tal. Só que em 2014, eu comecei a perceber uma dificuldade de vocês, dos alunos, quando se formavam. Então, por exemplo, eu perguntar aqui, quem gosta de endo? A maioria vai falar assim, puta, eu não gosto. Não gosto. É difícil. É isso, é aquilo. Aí você se forma e você fala assim, preciso fazer
fazer direito. Na verdade, a gente não sabe nada quando a gente forma, né? De todas as áreas, é muito superficial. E eu comecei a sentir essa necessidade dos alunos de uma formação a mais em endodontia. Foi onde eu comecei a fazer uns cursos rápidos ali, para aluno recém-formado mesmo. E aí você fazia mesmo o seu consultório lá em E aí eu montei uma estrutura em Marialva. Aí vagou de novo a sala do lado, que era do mesmo proprietário, eu aluguei ali e montei um laboratório e uma sala de aula junto. Então imagina como se fosse essa sala aqui, tinha um projetor e uma bancada aqui para fazer laboratório. E você já era professor de alguma instituição? Já, porque eu entrei aqui em 2011. Ah, já estava no Sesumar. Já estava no Sesumar. E aí eu fui sentindo essa dificuldade dos alunos. Isso e aí montei. Era outra pergunta que a gente ia fazer para você. Como que foi o convite que chegou para você ser professor? Você, igual você falou, sempre quis seguir essa área também. Como é que foi isso? Essa é uma longa história. Mas assim, na verdade, eu comecei a dar aula aqui no Sesumar, tinha uma pós-graduação aqui na época, em 2010. E aí eu comecei na pós-graduação. Então eu vinha, ficava nas clínicas, dava as aulas teóricas. E aí, como eu já estava aqui, aí eu deixei meu currículo aqui, né? Porque assim, não tinha concurso na UEM, né? A Uningá não tinha contato nenhum lá, que era outra instituição. E aí eu deixei meu currículo aqui, aí um dia uma professora ia se ausentar. Teve que sair, ela pediu para sair e tal. Aí abriu uma vaga. Aí foi feita uma prova, uma apresentação. Como a professora Lívia também passou por esse teste seletivo. Aí fiz o teste seletivo, daí entrei. Né? Então não teve assim, vamos lá, só assim, vem cá. Não, tinha que fazer um teste. Uma provinha. Tinham mais pessoas fazendo essa prova? Tinha mais pessoas, E aí, então eu entrei em 2011. Aí em 2014 eu senti essa necessidade. Daí eu montei a estrutura em Marialva. Aí começou a tomar volume. E bastante aluno daqui de Maringá que ia pra lá, pra Marialva. Iam pra lá, cara. Caramba. Aí o pessoal daqui ia pra lá. Né? Aí eu tinha também na época um projeto lá em Marialva, na prefeitura, de endo, que daí a gente fazia as endo na prefeitura e tal. E aí foi tomando um certo volume. Aí chegou uma hora que eu comecei a ter profissional me procurando. Aí lá em Marialva eu aluguei um espaço de 200 metros. Então eu saí de um de 25 e fui para 200. Montei 4 cadeiras. E aí eu consegui botar 10 alunos. Aí eu falei assim, cara, onde que eu vou botar esse povo agora? Para fazer. Porque assim, eu tinha essa estrutura com a sala de aula, né? Tinha 10 alunos e precisava pôr para funcionar. Só que a estrutura de 200 metros não estava pronta ainda. Aí o que eu fiz? Eu fiz uma parceria com a prefeitura de Marialva. Eu montei um CNPJ de escola e fiz uma parceria. Qual que era a parceria? Eu treino os profissionais e te faz a endo na prefeitura. Para a prefeitura foi maravilhoso. Com certeza. Né? Porque assim, eles passaram a ter um serviço que eles não tinham. Mas daí eles cederam um lugar para vocês? Como que foi? Isso, porque lá a UEM faz estágio lá em Marialva. Então lá tem uma sala com 6 cadeiras. Entendi. Então eu conseguia tocar lá. Então, a minha primeira turma de aperfeiçoamento eu fiz lá na sala pequena, a teórica na salinha pequena, e aí depois a clínica nós fizemos na prefeitura. Nisso, a estrutura de 200 metros ficou pronta. Aí na outra turma já fui lá, aí já mudei. Então, uma vez só eu fiz lá na prefeitura. Obrigado. Só interromper um pouco também. Aqui é a nossa produção. Todo mundo aqui, ó. Todo mundo trabalha. Por fora das câmeras também tem bastante gente. É o staff. Aí sim. Eu tô falando demais, tô com a garganta seca. Valeu, obrigado, Borgo. Valeu, bonitão. Aí, o que aconteceu? Aí fiz mais, acho que umas 2, 3 turmas lá em Marialva. O que acontecia? Vinha gente de fora. Aí eu lembro até hoje, assim, vinha um dentista de Campo Mourão. Aí ele vinha em Marialva, não tem hotel. Não tem um restaurante legal. Então isso começou a ser um empecilho. E eu lembro, eu sempre falo isso, gente. Uma vez uma aluna falou assim, professor, é legal a sua estrutura lá, tal, bacana, a gente gosta. Só que assim, tem um detalhe, se alguém quiser pôr um empecilho, ele vai falar assim, Marialva é fora de mão. E é mesmo, o cara tem que vir. O que acontecia? Ele se hospedava em Maringá e ia para Marialva. Foi aí que você abriu sua rede de hotéis. Foi aí que eu abri minha rede. Isso que eu ia falar, empreendedorismo, abrir um restaurante, hotel, tudo em Marialva. Eu falei, cara, eu preciso resolver esse problema, vamos abrir um hotel. Hoje o professor Fausto manda em Marialva, ele tem tudo lá. Ele é dono de Marialva. Aí, olha só que louco. Aí eu falei assim, cara, não dá pra ficar em Marialva. Ó, pensa vocês, quem é de fora aqui? Da onde vocês estão? Fala um aleatório. São Jorge. Hã? São Jorge. Imagina, você vai falar assim, eu vou sair de São Jorge do Ivaí para fazer curso em Marialva.
Não, Aí vai postar, onde você tá? Em Marialva. Tudo bem que o pessoal fazia foto do cacho de uva lá, né? Trocando 6 por meia Meia dúzia. dúzia. Aí chegava lá e eu ficava com chegou uma hora que eu ficava com vergonha. Aí a pessoa falou assim, professor, onde a gente vai almoçar? Eu falei, Vamos voltar pra Maringá. Bom, pra Maringá, não dava. Aí eu falei, tem um restaurantezinho ali, mas aí eu falava, cara, quase eu montei um restaurante. Olha lá, ó. Aí, cara, daí eu falei, puta vida, né? E aí umas falavam assim, a gente queria ir no shopping e tal. Aí eu falei, cara, porque assim, gente, a pessoa sai pra fazer curso, Uma pena. tem o curso, claro, tem que pensar na formação, mas você tem outras coisas. Com certeza. Você sai lá de São Jorge, você quer ir aonde? Você quer ir no shopping. Você quer comer legal, você quer sair à noite. Tem essa parte que é legal do networking. Sim. Que o curso proporciona isso, a professora Lívia sabe bem disso. E isso faz parte. Daí eu falei assim, cara, não dá. Eu vou ter que sair, eu vou ter que ir pra Maringá. Então lá eu fiquei 9 meses, foi uma gestação, 9 meses. Depois disso eu vim para Maringá, foi outro desafio. E nesse período só desses 9 meses que você ficou lá, qual que foi mais ou menos a quantidade de alunos que fez isso com você, você Cara, sabe? boa pergunta. Eu acho que passaram por lá umas 3 turmas, cada turma com 12 alunos, uns 40 alunos. E era tudo aperfeiçoamento, né? Só aperfeiçoamento. Até então eu não pensava em especialização, porque eu sempre pensei assim, o aperfeiçoamento é mais simples, eu não preciso de outra instituição para me certificar, eu mesmo dou o certificado, é mais enxuto, é mais rápido, é o que você precisa na hora que você forma, porque a nossa ideia é assim, eu preciso dar para você condições para você trabalhar. Ó, vocês estão gravando aí, depois você guarda esse vídeo. Quando vocês forem procurar Prepara trabalho... o corte já, ó. Prepara o corte já. É. Eu ia falar, anota, não anota não, porque tá gravado. Quando vocês forem procurar daqui 1 ano, vocês formarem, vocês forem procurar emprego, eu boto uma aposta aqui, eu tô olhando pra câmera. Agora, se você for procurar emprego no consultório, o cara vai falar assim pra você, você faz endo? Aí você fala assim, Você faz endo de molar? Aí onde você vai? Você manda mensagem pra mim aqui. Professor, eu preciso fazer um curso de endo, eu preciso arrumar emprego. Certeza, velho, certeza. Não estou falando que você vai fazer isso pro resto da vida, tá? Porque o que eu percebo? Muitos vêm assim, eu já sei o perfil das pessoas que me procuram, eles vêm assim, e aí o que acontece? Eu falo, na primeira aula eu falo assim, gente, o programa do curso é esse, é papo, não é nada além disso. Então eu não prometo assim, você vai tirar pino, você vai fazer retratamento difícil, não. É fazer endo de molar bem feitinho, com equipamento, tal, te dá segurança. Que é isso. O dia a dia também. Que é o dia a dia, isso, arroz com feijão. É para te dar um impulso pro emprego. Então o que acontece muito, a pessoa faz, depois de, sei lá, 1 ano eu encontro ela no shopping, numa balada, num rolezinho. E aí, como é que você tá lá? Aí o cara fala assim, professor, tô fazendo horta. Mas a endo me ajudou demais, porque daí eu entrei na clínica e tal. Eu falei, cara, cumpre meu papel. Meu papel é esse. Até a gente brinca lá, a gente fala assim, você não está aqui para aprender endo, você está aqui para eu te colocar no mercado de trabalho. Endo, claro, você vai saber. Mas o principal nosso é você... Ou eu encontro a pessoa fala assim, cara, me apaixonei, vou fazer a SP lá com você, vou voltar, e faz o SP e aí vai, né? Então, assim, tem muito disso, assim, de a gente colocar a pessoa para trabalhar. Certo. E... Rapaz, me perdi agora. Então vocês anotem aí que vocês vão procurar. Se alguém for procurar emprego, se alguém não for montar consultório, vocês vão ter necessidade. Porque assim, muita gente não gosta de fazer endo. Então eu falo que a endodontia, ela é um nicho, assim, tem muito trabalho. Tem muito. Porque o cara tá lá no consultório, ele faz horta e tal, ele não quer mais fazer. Ele vai delegar para alguém. E aí, se você gostar, se apaixonar e se dedicar, você vai ter emprego aí tranquilamente. Né? Muito bem, nós estávamos em 2017, 2014, até 2017 eu fiquei em Marialva. Certo. 2017 aí nós mudamos para cá, que aí foi outro desafio. E já foi no... Não, rapaz, tem história aí. E com até isso que horas tudo... vamos ficar aqui até 9h30? Pode contar mais. E com isso tudo, você ainda sendo pai, dando aula aqui, sendo professor. Um adolescente já. Mas de novo, eu não estava sozinho. Aí a minha esposa estava junto. Ela veio sempre. Então ela me dá esse suporte. Até eu brinco assim que a gente fez um combinado quando ela veio trabalhar comigo. Ela é enfermeira, tá? Ela não é dentista. E eu falei pra ela assim, vamos trabalhar junto, e aí você vem e cuida da parte da gestão e eu cuido da parte técnica. Então, sem brincadeira, pode deixar de entrar daí. Você pergunta pra mim, quanto custa, quanto você paga de luz? Eu não sei. É tudo ela. Quando eu vou comprar, o vendedor vem e tal, me mostra equipamento, eu adoro, né? Falei, maravilhoso. Agora adorei. Fala financeiro. Agora fala com o financeiro. Se o financeiro autorizar, tá vendido. Entendeu? A hora que chega boleto pra mim, eu já passo pra ela. Top. Né?
tem esse problema, mas também tem outro problema. Ela pode tesourar, não, vai comprar isso agora não. É bom parece, e ruim, né? Aí parece criança, né? Mas o negócio foi rolando porque nós fomos trabalhando junto, deu muito certo essa parceria nossa. E aí nós viemos pra cá, cara, aí foi outro investimento. Aí eu não sei se vocês conhecem aqui, mas lá na Praça das Antenas, lá em cima, lá na Zona 5. Sei. E aí nós tivemos que alugar um espaço novo, maior, mais equipamento, tudo, o investimento já foi maior. Só que aí, de novo, aí lá em Mariava começou, na verdade, eu esqueci desse detalhe, mas eu tinha uma sócia lá, que era minha irmã. Quando eu fui montar, ela tinha acabado de chegar de Portugal, ela tinha uma grana. E ela falou assim, precisava investir em alguma coisa. Eu falei assim, já sei onde você vai investir. Em mim. Investe em mim. Joga na mão do Joga na minha mão pai. que nós vamos pra frente. E aí eu lembro até hoje, cara, era 15 mil reais, 2014. E aí com esse dinheiro, eu falei, você entra com a grana, eu entro com o know-how. E nós vamos tocando o negócio. E aí, foi com esse dinheiro que eu montei, comprei as carteiras, o projetor, montamos uma sala, né, pintou e tudo mais. Então ela é minha sócia. Quando eu vim pra cá, eu falei, cara, eu preciso de mais dinheiro, porque eu não tinha. E eu precisava de um sócio. Sim. Aí conversa com um, conversa com outro, acho que ninguém sabe, talvez a Lívia sabe. Aí o professor Humberto virou meu sócio. Caramba. Ele foi meu sócio aqui. Porque a esposa dele também é endodontista, a gente tinha uma relação boa. Eu falei, tudo a ver. Quer entrar? 2017. Já se conheciam da faculdade? Já? Eu conhecia, na verdade eu dei aula para a esposa dele. Ela fez especialização e eu era um professor, eu era o coordenador lá. Entendi. Foi em Paranavaí. Então eles entraram juntos. Pô, aí legal. Daí ele colocou um dinheiro também. Eu falei, vamos junto. Na época chamava Invicto, né? Instituto Victorino de Odontologia, Invicto. E aí a ideia na época era fazer uma escola para todas as áreas. Como tem essas escolas de hoje. Tá, aí ele entrou. Aí nós ficamos 17, 18. Começo de 19, eu já precisava aumentar. Porque eu tinha 3 cadeiras. De novo, eu comecei a escola com 3 cadeirinhas semi-novas, recalchutadas. Que um cara lá, um técnico lá pintou, trocou estufada, ela ficou zero, mas era semi-novinha, era aquelas... Pior do que essas que tem, mais antigas que essas que tem aqui. Mas funcionava. Aí em 2019 nós chegamos num impasse, assim, porque assim, ou eu aumentava o prédio, porque eu precisava de mais espaço, ou eu mudava. E aí, como a proprietária já tinha sinalizado que ia aumentar o valor do aluguel, aí eu falei, rapaz, tá na hora, né? Tá na hora, eu acho que eu vou investir aqui e não vai rolar. E nesse mesmo ano, 2019, nesse mesmo ano, o Beto chegou em mim e falou assim, Fausto, vou ter que sair da sociedade. Porque a família da esposa é toda de Paranavaí. E ela passou num concurso público lá. Daí ela falou, vou ter que mudar pra lá. Então não dá pra eu ficar aqui. Eu falei, puta, lascou, né? A minha irmã chegou e falou, Fausto, eu vou ter que sair. Porque eu vou montar um negócio em Mandaguari. Uma distribuidora de embalagem. Eu olhei pra Viridiana em casa e falei, e agora? Corta aí. Fudeu. Agora nós que E aí? Vou até falar o valor para vocês. 2019, né? Na negociação eu tive que pagar 60 para um, 60 para outro, ou seja, 120 mil. Aí eu não dormia, cara, eu deitava, eu punha a cabeça no travesseiro e falava, cara, agora lascou. Eu falei, não, mas vamos para cima. Eu sempre falo assim, dinheiro eu não tenho, mas o banco tem. Você vai lá e financia, parcela. Porque tendo o nome, cara, meu avô falava isso, ó. Mais de valor a gente tem é o nome. E é verdade. Isso vale há 30 anos atrás e vale hoje. Se você tem nome limpo, se você tem nome, você faz empréstimo, você consegue. Você vai, cara. Agora, se você tem fama de caloteiro, lascou. Ó, tá aí a dica pra gente abrir o nosso consultório, hein? Aí, a gente tá deixando tudo anotadinho. Tá tudo guardadinho aqui. A gente vai guardar o nome limpo até o final da faculdade. Pelo menos isso a gente consegue abrir o consultório. Cara, chega lá no banco, financia, acabou. Você vai pagando depois. Né? Então, esse é outro lance do empreendedorismo que as pessoas... Porque assim, o cara tem muito medo, ele não vai. Você falar assim, cara, Vinícius, tem que investir, você tem que financiar 300 mil no banco. Você fala, puta, 300 mil. Isso é uma coisa que a faculdade não ensina, não né, ensina. professor? Então, assim, cara, é bom que você está falando isso, que a gente, quando acabar a faculdade, eu acho que todo mundo, assim, uns já vai ter um rumo, mas muitos vai estar perdido ainda, todo né? Todo mundo vai procurar um norte, que então. Você vai procurar pai, conversar com o pai, conversar com o certeza. O primeiro salário vai quebrar a cara ainda. Cara, mas é assim, não é só no Unicesumar, tá? Toda faculdade, eu não conheço uma faculdade que tenha, assim, um programa
uma disciplina que vai falar disso, de business, de negócio, como você vai fazer e tal. Você vai ter que procurar fora, vai ter que... Mas assim, já começa a tentar para isso. E assim, o empreendedor ele tem que ter essa característica. O cara tem que ser, primeira coisa, corajoso, velho. Não tem que ter medo de arriscar. A minha mulher não dormia à noite, ela preocupada pra caramba, era virginiana, era organizadinha. Eu falava, não, filha, vamos meter o pau, vamos junto. Você tá comigo? Tô, então vamos. Cara, então é isso, 120 mil eu tinha que pagar pra eles. E aí aí resolvi mudar. Aí falei, vou mudar, vou pegar um prédio novo. Aí eu fui lá pra Carneiro Leão, tem um prédio monumental, um prédio verde, na frente do Atacadão. Sim. Pegamos 2 salas, 100 metros cada uma, 200 metros quadrados. Então, quer dizer, eu tinha que pagar daí. Vocês já mudaram? Quando você muda, você tem que ajeitar o imóvel que você deixou. Sim, tem que reformar. Aí eu tive que fazer toda a reforma daqui, fazer a reforma de lá e a mudança. Gasto Pagar duro. 120 mil reais. E mais 120. Mais. Então vamos por baixo aí, numa reforma. Eu não lembro, tá? Mas vamos pensar hoje, se fosse fazer uma reforma hoje para entregar um imóvel, mais, sei lá, mais uns 20 mil. Para ajeitar lá, mais uns 50 mil. Cara, eu acho que eu tinha uma dívida aí de uns 250, quase 300 mil fácil. Aí eu comprei cadeira nova, falei, já tô ferrado. meti 6 cadeiras zero. Que é um peido pra quem já tá. Eu já tô lá, velho. Mete o vai o pau. racha. Agora vai o racha. Mas parece eu falando assim, parece que eu sou inconsequente. Não, não é assim. Vou meter o louco. Foi tudo pensado, galera. Loucura. Não é, mas é assim, gente, tudo meio calculado. Eu falo assim, você tem que ser um corajoso calculado, um louco consciente, né? Tem lá, o Luxo Lorma falava isso? Sou um louco, mas um louco consciente. Só os loucos sabem. Só os loucos sabem. Eu vou tatuar aqui. Ó. Os loucos sabem. E aí, por que eu tô falando isso? Porque assim, a gente já tinha aluno, a gente já tinha, por exemplo, eu já sentia que tava ficando apertado. Tava ficando apertadinho, falei, opa, então assim, eu tenho demanda. Não assim, não tava vazio e eu meti o louco e montei um negócio maior. Não. Eu sabia que se eu oferecesse mais, se eu engajasse mais, eu teria mais aluno. Só para cortando você, essa transição que você fez de Marialva para cá, você sentiu em questão de pacientes? Como é que foi? Cara, ótima pergunta. Então vamos lá, vamos fazer um parênteses aqui, para aqui e vamos voltar. Quando eu vim de Marialva pra cá, imagina a minha cabeça, cara, porque eu tava lá já há 10 anos, já conheci uma galera, já tinha um monte de paciente, conhecia muita influência, todo mundo me conhecia lá, eu falei assim, cara, eu vou mudar, eu vou perder todos os meus pacientes. Ah não, detalhe, eu vendi meu consultório lá também, né? Aí vendi em porteira fechada. Então eu vendi assim, quando você vende com porteira fechada, que eu digo, é assim, todos os prontuários, ficou tudo lá. Eu não trouxe nenhum prontuário. Os pacientes, ficaram tudo lá, o registro dele. Eu não peguei contato, nada, eu combinei com a pessoa. Ó, são os equipamentos, é o ponto, é tudo. O nome, a empresa? Não, a empresa não, né? Daí eu já tinha invicto, já era minha. Aí você bota, aí eu falei pra ela, bota o seu nome, mas aí, porteira fechada. Então ela podia pegar todos os prontuários, cara, tava rodando o consultório já há 10 anos. Então assim, né? Mas eu vendi. Então, quer dizer, eu vim pra cá, só que é assim, aí quando eu vim pra cá eu fiquei com medo, falei, puta, ninguém vai vir aqui, né? Tô ferrado, né, cara? Mas muita gente veio. O paciente, quando ele pega a confiança em você, ele muito vai... fiel, né? Aonde você tiver, ele vai. Aquele paciente fiel. Aquele que procura preço, aí não. Outra coisa. Mas sabe o que acontece? Eu fiz uma cultura diferente lá. Lá em Marialva eu era o único dentista que cobrava consulta. Acho que em Maringá poucos ainda cobram. Mas eu cobrava 30 reais, mas eu cobrava. Aí chegava o paciente e falava assim, a secretária falou assim, então a consulta é 30 reais só para ele dar uma olhadinha? O paciente fala isso, só para olhar? Aí eu falei assim, se for para olhar, eu chego na recepção e olho. É para olhar? Não, olhei. Então não vou cobrar nada, não é olhar. Né? Então a primeira coisa que eu falei para a secretária, ele falou assim, muda a chave. Quando alguém fala assim, eu quero fazer um orçamento, eu falo, filha, orçamento aqui não tem. Não tem, ele vai fazer uma consulta, é diferente. É diferente? Com certeza. Só nessa entonação é uma consulta. Ele vai te examinar, ele vai fazer um raio-x, papapá. 30. Então eu não quero. Beleza. Procura outro. Procura outro. Aí no começo eu fiquei meio assustado. Eu falei assim, putz, vai diminuir meu número de pacientes. Só que aí, o que acontece? Quem que ficava? Quem realmente estava afim. Mas em questão da fidelidade... Filtrava muito, né? Filtrei muito. Então tem muito paciente que vai no oba-oba. Ele chega lá e fala assim... Tô fazendo nada mesmo? Vou lá no Dr. Vinícius, vou lá pra ele dar uma olhada. Vai encher o saco dele. Vai encher o saco dele. Entendeu? Aí você gasta material, você gasta energia, você paga funcionário. Não dá. Eu falei assim, então, esse paciente eu não quero. Eu quero isso.
Porque eu sabia que isso vai tomar meu tempo. Sim. E aí eu fui filtrando. Por isso que eu falo que os que ficaram comigo eram pacientes realmente fiéis, que acreditavam em mim e acreditavam no meu trabalho. Então, quando eu vim pra cá, muitos vieram. E aí eu fui conhecendo outras pessoas aqui. A gente conhece muita gente aqui. Aí fui divulgando. Olha, eu tô em Maringá agora, tal. E engraçado, cara, que daí quando eu vim pra cá, eu falei assim, por que eu não vim antes? Devia ter vindo antes. Porque daí a escola já ficou com uma outra visão. Agora ela saía... Como é o nome dela mesmo? Quem? Jorge. Como é que Seu Jorge. Como é que é o seu nome? Eloá. Eloá. Aí a Eloá falou assim agora, eu vou fazer um curso em Maringá. Ó, fala de palma, Eloá. É diferente. Saindo São Jorge. Aí assim, não estou indo em Marialva. Em Maringá, é diferente. Agora Gente, eu tô em ó, eu Maringá. não estou desfazendo de Marialva, pelo amor de Deus. Gosto muito da cidade é muito boa. Mas é uma cidade pequena, é diferente. Né? Aqui tem muito mais recursos. Não proporciona tem o que Maringá proporciona. Não proporciona, entendeu? Então assim, ela vem, daí ela aproveita para passear, para fazer compra, para ir no shopping e tudo mais. Então, aí eu falava, nossa, eu demorei muito para vir. Mas tudo bem, eu acho que tudo tem seu tempo e tudo certo. Mas aí a escola ficou com outra visibilidade. Então aí eu fiquei lá até 2019. Aí em 2019 eu tava naquela situação. Ela lascou, velho. Vamos mudar, vamos pro pau. Aí mudamos. Aí nós mudamos em outubro de 2019. Cara, aí é bonito. Depois, talvez no meu Instagram tenha ainda as fotos de lá, assim. Aí era o 16º andar, você via Maringá inteira, assim, cara, maravilhoso. Aí minha rede social bombou, porque eu fazia os vídeos lá assim, daquela vista e tal, e a sala novinha, 6 cadeiras, tal, e depois eu pensava Detalhe, assim, eu tenho boleto pra pagar. É isso que eu ia falar, detalhe. Devendo os 250 mil no banco. Exatamente, Devendo e luxando, devendo e luxando. Exatamente, luxando lá assim. Aqui eu tava bonitão, né? A hora que eu desligava, eu meu Deus. Fudeu. Dá um aplicativo só mudar o banco assim, ó. Caía na conta e já debitava direto já. Aí, cara, só que aí, de novo, gente, ó, de novo. Aí eu tinha uma expectativa de alunos novos e tal. Só que é aquilo. Aí você tem uma estrutura diferente, uma estrutura mais bonita, mais moderna. Quem não tinha se atentado, né, falou, opa, chama atenção, esse né? lugar aqui é legal, né? E aí foi aumentando. Cara, aí, graças a Deus, e é muito trabalho, as coisas foram dando certo. Aí ficamos lá de 19. Nossa, cara, daí 2020. A pandemia. Como não falar de 2020? Com certeza, né? isso que eu ia colocar essa pauta aí. pra você 2020 veio a pandemia. Bom, então vamos lá. Eu acabei de mudar, 2019, outubro. Vocês sabem a situação do banco, o rombo que estava. 2020, em março, eu lembro até hoje, cara, eu tinha 16 alunos matriculados para fazer aperfeiçoamento. Justamente no final de semana que fechou tudo. Março. 19 de março. Essa data é inesquecível, né? Aí, cara, eu virei pro Veridiano e falei assim, agora nós vamos quebrar. Porque assim, quando tem essas matrículas, é igual qualquer empresa, é onde entra um dinheiro, que você dá uma respirada, né? Por exemplo, janeiro não entra quase nada. Então assim, eu tinha os pacientes rodando, mas assim, de curso que davam um gás, eu falei, agora nós vamos quebrar. Porque eu tinha um monte de dívida e eu tinha a expectativa de não entrar nada. Como muita empresa quebrou, né? Sim. Só que aí, de novo, entra a coragem, né? E um pouco de visão do empreendedorismo. Porque daí eu falei assim, meu Deus. E a minha esposa dava aula da medicina aqui. E a medicina aqui, gente, aqui o odonto também não, mas a medicina ela não parou um minuto. Porque a hora que saiu a notícia de que o negócio ia parar tudo, os caras já começaram a se mexer para ver a plataforma. Meet, eu lembro que testaram o Meet, o Zoom, o Teams, e aí acabaram escolhendo o Meet, que eu também prefiro, do Google. Como ela estava na medicina, ela estava por dentro já. Aí eu fiquei uma semana testando, para ver o que dava melhor. Aí ela falou assim, vamos falar para os alunos para a gente fazer online. Eu falava assim, Veridiana do céu, nós vendemos para os alunos um negócio presencial. Como é que eu vou entregar um negócio online? Imagina, eu vendi para você presencial, você vem aqui. Agora fala, não, agora é... E sem contar o que a gente faz, né? É difícil, né? É muito difícil fazer online, então, né? Aí fritei a cabeça, cara. Ela falou assim, vou fazer o seguinte. Por isso que eu falo, quando um dá uma caída, o outro dá uma erguida. Ela falou assim, eu vou ligar um por um. Cara, ela saiu ligando um por um. Você tá fazendo em casa? Tô fazendo nada. Cara, ao invés de ficar fazendo nada em casa, vamos já começar o curso online. O que você acha? Ao vivo. É quase um presencial. Ao vivo.
Eu topo. Cara, dos 16, 2 não toparam. 14 toparam. Falei, fechou, bora. E nessa uma semana aí, eu já peguei toda a manha, tinha pego toda a manha de como fazer. Aí começou uma turma. Eu falei, não, foi show. Porque era ao vivo, ali o cara tirava dúvida. Não, como vocês participaram, vocês viram? E aí tinha essa turma de aperfeiçoamento e eu tinha uma turma de especialização com 5 alunos novos. 5. Tava bom, tava ruim, mas também não tava ruim. E eles também toparam. Aí começamos. Isso foi em março, tinha 5 alunos. Em março, abril, maio. Em junho eu tinha 12 alunos. Nossa. Por quê? Porque todas as escolas pararam. E só tinha você. Só tinha eu. Que já tinha se preparado Que eu já com tinha EAD. preparado com o EAD. E aí eu falei, isso eu falo assim, foi uma virada de chave também. Assim, fez assim, Que destacou, né? Então, a pandemia, vamos colocar que ela te ajudou. me ajudou. Porque- Na verdade, não é que ela me ajudou. É, É foi que sua eu visão, né? soube me desvencilhar, contornar Não, falando do da problema. oportunidade. Com certeza. Da oportunidade. Exatamente. Cara, isso é uma palavra muito comum assim na administração, empreendedorismo. Assim, dentro de toda dificuldade, você tem uma oportunidade. Ó, pega esse insight. Né? E é isso, você tem que estar ligado, por exemplo. É aquela história, vocês já ouviram isso. Enquanto uns choram, outros vendem lenço. É, cara. Então, assim, de uma tragédia mundial, a gente falei, cara, eu não posso quebrar, não posso passar fome. E aí, eu tinha 12. E aí, todas as escolas paradas, eu falei assim, maravilhoso. Aí nós começamos a divulgar. Entendeu? Como é que as pessoas me procuraram? Porque eles viram as outras escolas, não vou dar nome, tá? Mas tinha as outras escolas que daí o cara tava matriculado lá, ó, vai abrir? Não, tá parado. Ó, tá parado. E eu no Instagram, rolando, aula online, pá, e a galera começou a vir. A partir daí, aí o negócio... Aí o que aconteceu? O que nós propusemos para os alunos? Vamos fazer então, vamos eliminar todas as teóricas online. Uma hora vai abrir, vai liberar, a gente vem e faz a clínica. Sim. Eu lembro que abriu em junho, então assim, março, abril, maio, junho foi o tempo certinho. 3 meses, só captou um monte de Captei os alunos, já fui dando toda a teórica, fui eliminando a parte teórica. Quando abriu. Quando abriu já fomos para a clínica. Cara, então assim, não prejudicou em nada, pelo contrário, ajudou. Deu certo. Deu certo. Aí nós ficamos então lá 2020 inteiro, 2021 inteiro, 2022, não, 2021 nós já ficamos assim, putz, tá ficando meio apertado aqui já. Eram 6 cadeiras. E a procura, e tinha dia que a gente colocava 2 turmas lá e virava uma loucura. Daí precisamos aumentar. Aí um dia, olha só, de novo oportunidade, ó. É muito louco isso. Eu estava lá no consultório, chegou uma vendedora de imóveis. Sabe aquele prédio Fenon, que é bem do ladinho ali? Ia sair um prédio novo do lado. Aí chegou lá a moça e falou assim, não, doutor, vim mostrar para vocês aqui o empreendimento, colocou na minha mesa assim. Falei, cara, maravilhoso. Né? Um prédio comercial, vai ter restaurante lá em cima, panorâmico, tal. Top, legal. Falei, legal. Você não quer adquirir? Falei, vamos ver. Eu preciso pelo menos do que eu tenho aqui, uns 200 metros. Ela falou assim, como as salas são pequenas, vamos fazer uma composição aqui de 3 salas. Tá. Quanto? 1.800.000. Eu falei assim, você tá maluco? Não pode. Você fumou alguma coisa? Não sei, você cheirou. 1.800.000 no seco. Eu ia ter que fazer tudo ainda, infraestrutura. Não, falei não. Será que o banco empresta todo esse dinheiro? Aí lascou. Vou ter que pegar um Rolex pra passar no meu carro. Não, mas era muita grana, cara. Daí eu cheguei na minha mulher e falei assim, Diana, você acredita? Ela falou assim, Fausto, nesse valor a gente constrói. Eu falei, cara, aí vem uma lâmpada gigante na minha mão. Pá! Vamos construir. Aí tem um menino que tá comigo lá, o Marcelo, ele é professor agora, foi meu aluno da primeira turma de especialização e ele estava trabalhando junto comigo lá. E aí o pai dele tem condições e tal, daí a mãe dele falou assim, vamos construir junto. Daí a gente faz um prédio comercial e residencial. E aí fica apartamento para vocês moram. Eu falei, boa ideia. Aí começamos a procurar, aí foi a saga da procura de terreno. Aí encontramos um terreno aqui na Avenida Londrina. Na Avenida Londrina. Aí achamos o terreno ali, aí compramos o terreno em 2021, em 2022 a gente construiu, e aí em 2023... Não, aí o que aconteceu? 2022 era invicto. O professor Lívio passou pelo mesmo problema. Recebeu uma carta. Recebeu a carta, não. Eu falei, vou registrar, porque o negócio está crescendo, eu vou fazer o registro. Fui registrar. Já tinha.
O meu nome, cara. Puta. Aí agora, e agora? Agora lascou. E era escola também? Era escola. Aí Eu falei, não fazer. dá, era o mesmo segmento, não dava. Daí eu falei, lascou. Eu falei, e agora? Você vê, de novo, ó, qualquer pessoa vai falar, perdi meu nome. Não, eu falei, não, beleza, não dá. Vamos. Aí, como eu já estava pensando em focar em endo, não ter, lembra no início eu falei, a escola era para todas as áreas. Sim. A gente já estava focando. Eu falei assim, então vamos fazer o seguinte. Aí eu conversei com um cara que era do marketing, ele falou assim, já que você vai mudar, já muda o nome. E você já foca. Aí em 2022 nós fizemos um primeiro evento de endodontia, que inclusive tem esse ano de novo, dia 30 de agosto, Endomeeting. Já anota aí, no Devine. Propaganda. Tem que vender meu... Olha o empreendedorismo até aqui, ó. Até aqui. 30 de agosto, Endomeeting em Deville, Hotel Deville. Aí fizemos o primeiro evento. Cara, daí nesse evento eu fiz o lançamento da marca. Daí eu criei lá Endoloft, que é o espaço da endodontia. Então é uma escola só voltada para tratamento endodôntico. É só endo, tanto os tratamentos quanto os cursos. O curso mais simples do mais complexo. Aí fizemos o lançamento lá no evento. Foi muito legal, lançamos. Aí você fica meio assim, né? Você agarra um amor, né, Lili? Você fala assim, precisa se desgarrar daquilo ali, mas assim, passa. Aí a gente começou de agosto de 2022, porque nós mudamos em 23. Aí nós começamos já no Instagram, Invicto agora é Endoloft. Preparar a marca. Já preparando a marca. Já lá nós fizemos o lançamento e aí fomos preparando. E é muito engraçado. Quando nós mudamos, aí nós falamos assim, quando a gente mudar aqui, ninguém mais fala em Invicto. Cara, porque assim, na primeira, até o cara do marketing falava assim, ó, quem vai sofrer primeiro, o luto, vão ser os funcionários. E era. As meninas falavam assim, nossa, não vai ser mais Invicto, eu não consigo, como Endoloft, nada a ver e tal. Foi. Quando nós mudamos, ninguém falava mais nada. E aí, hoje, normal. Né? Aí nós mudamos em 23, aqui. Agosto de 23. Quando nós mudamos, agosto não, março, fevereiro, março de 23. Quando nós mudamos, em março, nós fechamos uma turma de 20 alunos de especialização. Já foi a maior. Já tava grande. Aí então, aí já são 10 cadeiras, aí já, na verdade, duplicou de tamanho, porque agora eu tenho 400 metros só de escola, né? Só para endodontia. Né? Daí eu ia falar, putz, mas como é que pode isso? É porque, na verdade, qual o segredo, talvez? É que nós nichamos, né? Então, assim, como eu nichei total, eu falo assim, eu vou fazer isso. Então, assim, eu não fico ruim com ninguém. Tipo assim, se eu tivesse lá um curso de pele, eu ia ficar meio ruim com a professora ali. Pô, Lívia, tô fazendo uma concorrência para você. Que não é ruim. Né? Falar que não vai falar que não atrapalha. Gente, eu não vou ser hipócrita. Atrapalha. Com certeza. Se eu tiver um curso parecido com o seu lá no meu, vai te atrapalhar. Né? Eu falei, então eu não fico ruim com os colegas, eu indico, eu recebo indicação e a gente vai. E aí, claro que daí os caras que forem montar endo vão ter mais trabalho, daí eles vão ter que pedalar mais. Porque daí hoje, como eu foquei, eu tenho um monte de equipamento lá específico, o aluno nem precisa comprar, a gente fornece material de consumo, a gente faz um negócio diferente. Né? Então, hoje nós estamos lá, vou falar para vocês, quase 100 alunos, só de endodontia. Caramba. SP, aperfeiçoamento e aí hoje também tá dando tempo ali, mas vou terminar. Hoje também eu tenho feito lá pesquisa clínica com parceria com empresas, eu tenho parceria com outras empresas. Então, além da escola, tá acontecendo agora esse outro movimento ali que algumas empresas já visualizaram em nós, que como é focado, é nichado, eu consigo oferecer isso também. Então hoje eu faço uma pesquisa clínica lá que eu já fiz, já fiz mesmo endo de 60 pacientes. De um produto novo da Angelos, que é uma empresa nacional e tal. Né? Que daí eles investem na gente também. Então agora, olha que louco, né? Você tinha um negócio, a gente fez pensando só em escola, mas agora está aparecendo uma outra oportunidade. Com certeza. E um outro movimento que eu estou fazendo é alugar. Então, por exemplo, a professora fala assim, eu preciso de um espaço maior, eu vou lá e alugo. Então o curso é dela, eu não tenho. Então, os meus de endo é só endo. Você não vai ver eu falando assim mais. Até eu tentei fazer. Dá aula lá. Dá o curso. Isso, dá o curso. Por exemplo, quando você fala assim, eu quero fazer um curso lá de, sei lá, não sei, como fazer um copinho. Você De aluga, pério. de pério. Entendeu? Aí, mas assim, o curso não é meu, eu alugo o espaço. Você quer alugar, eu quero fazer um treinamento com os meus funcionários. Você vai lá e aluga o espaço, o período. Entendi. Então, tipo um cowork. Eu queria ficar parado ali. Exato. Você já aluga e já faz dinheiro. Tá vendo como vocês estão com uma visão boa? É exatamente isso. Então eu estou otimizando o espaço. Né? A gente não está liberando para clínica, porque aí, se tiver clínica,
Aí já complica, porque assim, dá um BO lá, eu sou o RT, o responsável técnico, é só pra mim, e eu não tô lá controlando. Então o que é meu, ok. O que não é meu, aí se for curso só assim, laboratorial, mete o pau. Né? E aí eu aluno. Então o curso não é meu. Aí você vai divulgar, você vai receber dos alunos, você vai dar certificado. Você só vai dar o local. Só dá o local. cedendo Então quando nós combinamos, é X, você vai lá e paga o aluguel, X. Com certeza. É como se estivesse num hotel. Sim. Então eu otimizo e tem dado um resultado legal também isso. É outra forma de eu captar. Com certeza. Né? Eu tenho que pagar os boletinhos. Quando eu mudei pra cá, E já o home ficou maior. E todo mundo aqui Vocês quer acham, você acha saber. que aquele ali saiu de graça? Ali o home ficou quadriplicou. Professor, todo mundo aqui quer saber, a dívida tá quitada. Claro que não. Óbvio que não. Pra eu quitar, rapaz, eu tô andando de Uber. Nem carro eu tenho. Verdade, não é brincadeira não. Tô falando isso pra vocês entenderem que as coisas não são fáceis, cara, é difícil. E aí você tem que se abdicar de alguma coisa, entendeu? Então assim, quando a gente foi mudar, quando começou a construção, eu tinha um Corolla, por exemplo. Não tô querendo contar, não é isso. Sim. Mas assim, eu andava com um carro legal. Então eu chegou uma hora e falou, tem que vender o carro? O Sim. carro. Se é um cara que fala, vou vender meu carro, vou andar, tem gente que é assim, Aham. né? Fala assim, não vou andar. sacrifícios que você tem que Sacrifício. O pessoal né? cresce chucro aí, né? Não é? Aí o cara fala assim, putz, eu tô andando com um carro legal, vou andar a pé, vou andar de carona. Tipo, parece que o cara tá regredindo, mas na verdade ele tá fazendo investimento Às no longo vezes prazo. você tem que dar um passo pra trás pra dar dois pra isso, frente. Exatamente. Então assim, cara, às vezes, Reflexão, ontem mesmo eu saí daqui e pedi carona. Eu falei, você dá uma carona? Eu tô sem carro. O cara tá quebrado. Mas, cara, eu não tô nem aí porque eu tô pensando. Me dá uma carona, eu vou chamar o Uber aqui. Eu vou chamar o Uber. Vocês vão me ver às vezes aqui, ó, pedindo Uber ali. Mas hoje em dia... Daqui a pouco eu vou vir de patinete, vocês vão ver. Beleza. É, eu vou ver na figurinha. Tô comprando uma motinha elétrica. E aí eu venho lá aqui e, cara, pra mim tudo bem. Com certeza. O importante é assim, o meu caixa tá legal, minha empresa tá indo bem e o resto... Fluindo. Família. Daqui a pouco ele tá de BMW aí. Olha, ele vai fazer esse corte e vai colocar edit, ele chegando aqui na César Mar de BM. Cara, mas, amigo, vou falar pra vocês. Ó, é muito engraçado isso, cara. Quando você tá assim, pô, você tá com um carro legal, quando você tá legal. Aí, quando eu me desfiz do carro, quando virou o ano, eu falei assim, cara, eu não tenho IPVA. Eu não tenho... Cara, quanto que é IPVA de um carro desse? É caro. É caro. Aí eu falei Seguro. assim, seguro. Eu falei, que libertação, velho. Entendeu? Então eu tô pensando diferente agora. Eu comecei a pensar, eu sempre gostei de carro também. Mas eu tô pensando diferente. Falei, cara, eu acho que é negócio eu ficar sem carro. E Uber funciona tão bem. Sim. Eu vou pro centro, eu fui no Mercadão. Vou de carro não, vou de Uber. Que ele te deixa lá, você pode beber um pouquinho, sossegado. Você não tem preocupação de onde estacionar, É verdade. né? Não tem que lembrar onde você Não estacionou. tem que lembrar onde eu estacionei depois. Porque essa parte é difícil, Não né? é? Mas, cara, e outro dia, cara, falando disso, só pra finalizar, eu descobri que o Uber funciona muito bem. Eu fui pro Mercadão e esqueci a chave da minha casa no carro do cara. Nossa. Quando já que eu fui fiz isso, perceber? já. Quando você chegou em casa. Quando eu de cheguei em novo. casa. Com Aí eu certeza. acionei, foi muito rápido. Eu acionei lá pelo aplicativo, já consegui falar com o cara levou pra mim lá em casa. Então, assim, achei que. Então, é um aplicativo que hoje a gente tá muito seguro, funciona super bem. Não sei se eu vou dar de carro. Talvez se eu tiver de IBM vai ser alugado. Não sei mais. Porque daí você começa a mudar a sua visão, cara, de valores. Entendeu? Pra que eu vou ficar andando com um carro pra parecer bonito? Pra quê? Né? Sendo que eu posso investir em outras coisas. Com certeza. Vamos finalizar? Bom, então é isso, professor. A gente agradece muito sua presença aqui, agradecemos todas as suas palavras. Calma aí, só eu tenho mais uma pergunta pra ele pra eu Perguntei, fazer aqui, ó. perguntei, Só perguntei. pra finalizar aqui. Uma. Que eu pessoalmente queria fazer essa pergunta pra você. Vai. Mete marcha. Quando na sua faculdade, que você falou que já foi pai também ali na questão da faculdade, você viveu ou não viveu na faculdade? Cara, Viveu ou não vivi. viveu mesmo? Mas eu vivi com assim, com Responsabilidade. com responsabilidade. Sabe por quê? Igual a eu não gente. eu não bebia, cara. De verdade. Então não é igual a gente, não. Então não é. Então não é igual a gente, Eu não não. bebia. Então não é igual a gente, De não, verdade. professor. Se vocês perguntarem pra quem formou comigo, os caras que formaram comigo, hoje, às vezes a gente sai, a gente toma uma cerveja e fala assim, uai, Fausto, porra, Tá depois de bebendo, velho você começou a beber? Cara, mas eu passei a faculdade inteira sem beber. Eu comecei a consumir álcool, assim, no mestrado, depois do mestrado. Né? E não sou de beber muito também hoje. Mas, claro, gosto, como todo mundo e tal. Mas, cara, na faculdade eu era muito Caxias, na verdade. Eu era muito assim.
estudava bastante, participava das coisas, tal, mas assim, não deixava de sair. Eu lembro até hoje, cara, ia nos churrascos, vocês fazem um churrasco. Quem bebe, quem não bebe, entra no rancho. Com certeza. Cara, toda vez eu ficava de cara, porque assim, eu pagava igual e não bebia. E a galera entrava na cerveja. Carcando. Então era bom chamar você pro churrasco. Era bom, os caras gostavam. A Lívia vai lembrar, na minha turma, cara, eram 20 alunos. Dos 20, só tinha 6 homens. E, cara, era assim, se fosse assim, ó, nós 4 e mais 2. Essa é a nossa turma. Então fazia assim, vamos fazer um churrasco hoje? Fazer um churrasco hoje? Fazer um churrasco assim, ó. Acabava a clínica, vamos fazer um churrasquinho lá em casa, na República? Ia. E aí, na hora que rachava, eu entrava, não bebia, né? Mas eu não me arrependo, cara, de verdade, assim, eu vivi bem a faculdade, saía, ia nos rolês e tal, e ficava de boa, não precisava beber pra isso, né? Mas eu aproveitei também. Eu acho que tem que ter um equilíbrio, na verdade é isso. Eu costumo falar hoje também. Você tem que ter a parte, você tem que estudar, se dedicar, fazer as coisas da faculdade, mas também tem que ter o social. Né? E, gente, não precisa exagerar, beber, de cair, não bebe ali, controla. Mas, por exemplo, a minha filha eu não deixo ela beber. Não deixo. Forma primeiro, ganha seu dinheirinho, aí depois você. E ela tá se formando agora ali, de verdade. Ela não bebe e eu não vejo que faz falta para ela. Sim. Né? Então, assim, pode ser que depois ela venha beber, mas hoje eu fiz um combinadinho com ela lá, tá dando certo. Que bom. Tudo dá certo. Beleza, então, professor. Eu costumo falar assim, no final tudo dá certo. Ó, pega esse insight. No final tudo dá certo. Se não deu certo ainda, é porque não está no final. Olha, isso mesmo. E assim nós encerramos o nosso podcast. Só agradecer mais uma vez o professor Fausto ter vindo aqui, conversado com a gente essa 1h06. E foi isso. Muito obrigado para quem assistiu. E boa, tamo junto. Valeu, galera. Me segue lá no Instagram, nas redes sociais. Curte.